Bom dia, para quem não me conhece, meu nome é Khaled, eu sou advogado, professor de Direito Penal e faço alguns vídeos na internet para atender alguns clientes meus e as pessoas em geral tentando traduzir o tal do juridiquês, que os ministros falam lá, o juiz fala, ninguém entende. Então vamos lá, vamos traduzir. Hoje de manhã eu fiz alguns pequenos vídeos de emergência para atender os meus clientes, coloquei no meu status do WhatsApp. E coloquei no Instagram e no Face, mas ficou muito pequeno. Vamos fazer um vídeo completo agora aqui no YouTube. Vamos lá. Pessoal, o STF decidiu ontem que ninguém poderá ser preso senão com trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Nossa, professor, então quer dizer o quê? Todo mundo vai para a rua agora. Acabou. Quem não tem julgamento vai para a rua. Não é bem assim. Nós temos 3 tipos de prisão no país antes da condenação. Desde a Constituição de 1988, olha que a nossa Constituição tem 31 anos, tá, pessoal? Ela diz no artigo 5º o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Que cachaça é essa? Que é isso aí? Um amigo meu que falava que cachaça é essa, né? Quando ele não entendia. O que significa isso? É a chamada presunção de inocência ou o princípio da não culpabilidade. Ninguém, enquanto ele não for condenado, ele é inocente. Mas, professor, então por que tem muita gente presa? No país nós temos cerca de 600 mil presos. Por quê? Porque tem 3 tipos de prisões antes da condenação. São as chamadas prisões cautelares, por medida de segurança, por cautela. Quais são? A prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva. A em flagrante, todo mundo sabe, foi pego, tem 3 modalidades de prisão em flagrante. O sujeito é apanhado cometendo o crime, logo após cometer o crime, com a pretexto que façam se presumir ser ele o autor do crime. Por exemplo, o cara está lá, logo depois do crime, é preso com um revólver e a vítima morreu de tiro. Ou é preso com uma pé de cabra e houve um roubamento. Então, ele é preso em flagrante. Ou é perseguido logo após o crime. Só essas 3 modalidades. A prisão em flagrante, antigamente, durava 81 dias. O juiz tinha que julgar se não tinha que soltar ele ou decretar a prisão. Hoje não. Prisão preventiva. Hoje não. Hoje a prisão dura apenas 24 horas. Por quê? Porque no dia seguinte, 24 horas, ou no mínimo 24 horas após a prisão, ele é apresentado a um juiz da custódia e é feita uma audiência onde o juiz vai decidir se ele deve permanecer preso ou se ele tem direito a responder em liberdade o delito. Correto? Então, se o juiz achar que existem os pressupostos do artigo 312 do CPP, ou seja, para garantia da ordem pública, da instrução criminal, ou seja, se o cara sair é perigoso, deixa ele preso. Resumindo, é isso aí. E a prisão temporária. A prisão temporária, o que é? Isso é a prisão preventiva. A prisão temporária é quando o delegado tem indícios do crime, ele não tem provas concretas ainda, mas ele tem indícios e precisa da prisão do suspeito para poder investigar o crime. Então ele pede para o juiz, somente o juiz pode decretar a prisão temporária. Ela é decretada por no máximo 5 dias, prorrogáveis por mais 5, se for crime comum. Se for crime hediondo, é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, não pode passar desse prazo. Ah, professor, então quando acaba a prisão temporária ele sai? Sim. Só não sai se o juiz decretar a prisão. Aí o delegado geralmente já tem, depois de 30 dias ou 5 dias, ele já tem elementos para pedir a prisão preventiva do acusado. Então só existem essas 3 hipóteses. Então, se você tem um parente, um amigo, alguém, ou você está preso em flagrante, foi decretada a sua prisão preventiva, aí o juiz corre todo o processo, você não sai, você é condenado e na sentença o juiz diz que você deve apelar preso, você continua preso. Mesmo independente da decisão de ontem, você vai continuar preso até o final. Agora, qual que é a decisão de ontem? O que aconteceu ontem foi o seguinte: até 2016, quem respondia ao processo solto, por exemplo, está investigando um crime, você é indiciado, é processado, mas está solto. Vamos lá dar o exemplo do Lula, que é o mais famoso, né? O Lula foi suspeito de crime, foi processado, não foi preso, ele foi processado solto. Foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, e o juiz Sérgio Moro deixou ele apelar em liberdade porque ele já estava solto. Ele continuou solto. Quando chegou no tribunal, segunda instância, ele foi condenado a 12 anos e decretaram a prisão. Por quê? Porque o STF, em 2016, tinha decidido que, a partir da segunda condenação, ou da segunda confirmação de condenação, a pessoa poderia cumprir a pena de imediato, não atrapalhando o princípio da inocência, da presunção de inocência. Ontem eles decidiram voltar atrás e deixar o que sempre foi certo. Se o camarada cumpriu, respondeu o processo totalmente solto,
ele deve esperar aguardar solto o término do processo. Então, o que está atrapalhando aí é que a mídia, tem muito jornalista aí, ou mal intencionado ou mal informado. Eu queria que seja mal intencionado, porque ele não pode ser tão burro assim. Eles falam, vai soltar todo mundo da cadeia. Eu vi um jornalista falando que ia soltar 150 mil presos, 200 mil presos. Mentira, não vai soltar ninguém. Essa decisão é para manter solto quem já estava solto e para devolver a liberdade para quem merecia estar solto. Porque essas prisões, que nem a do Lula, por exemplo, eu não sou lulista, eu não sou anti-PT, votei no Bolsonaro, mas o que é certo é certo. O Lula respondeu solto, ele tinha direito de permanecer solto. Então não vai soltar o Lula, não. Vai devolver a liberdade para ele, que era dele já. É isso que o tribunal decidiu ontem. Então o Lula deve sair sim. Então, E sabe quantos presos vão sair? Nós temos 800 mil presos no país. Mais ou menos 600 a 800 mil. Só vão sair 4.800 presos, só isso. E não vão sair aqueles perigosão, não. Vão sair os que deveriam estar soltos. Entenderam agora? É simples assim. O pessoal fica fazendo uma live, ficam jogando o povo contra o Congresso, contra o STF contra isso, contra aquilo. É simples, simples, simples. E para encerrar, falando em STF, antes de ontem o ministro Marco Aurélio repreendeu uma advogada que se dirigiu à corte como vocês. Todo mundo meteu a boca no STF, falou que ele é louco, que xingam ele de tanto nome, você é normal. Normal na terra deles. Esses repórteres, vou repetir, eles são muito mal informados. Nós, advogados, estudamos para ser doutores, somos chamados de doutores. E eles de excelência, eles são juízes. O que está acontecendo é o seguinte: antigamente o exame de ordem, na minha época, era oral, então você tinha que aprender a falar o cabeçalho todo do tribunal. Você tinha que chegar na tribuna, lá no exame, e falar: excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, excelentíssimo senhor desembargador, presidente da Igreja Nona Câmara, excelentíssimo, e por aí ia. Hoje não temos mais exame oral, então as pessoas esqueceram da hierarquia, da liturgia. Não é legal chamar um juiz de você, não é mesmo, porque tem que ter um respeito. E nós advogados, muito advogado eu vi no grupo criminalistas meu aí, metendo a boca no Marco Aurélio. Mas você, advogado, gostaria de ser chamado de você na rua? Porque quando eu entro no presídio, é doutor pra cá, doutor pra lá. Uma cliente falou: doutor, como é que você vai visitar meu filho? Eu falei: não sei, eu nunca visitei ninguém. Eu entrevisto o preso, eu vou na delegacia, no presídio, dou minha carteirada de advogado, os caras: pois não, doutor, aguarda um momentinho que o seu preso já está vindo. Doutor, só um minuto, aguarde na sua sala da UAB, nós temos uma sala dentro do presídio. Entendeu? Então, nessa hora, ninguém reclama, né, que é tratado de doutor, né? Então, é assim, liturgia tem que ser respeitado. É que nem o filho, eu acho horrível o filho não chamando o pai de senhor. Tem que chamar o pai de senhor sim, tem que respeitar sim, tá bom? E, repetindo, quem estava solto, vai continuar solto. Quem estava preso, prisão preventiva, prisão temporária, prisão em flagrante, continua preso. Tá bom? Fiquem com Deus. Se você gostou, dá um joinha lá no meu YouTube, se inscreve no meu canal, que aí você vai ficar sempre assistindo meus vídeos, tá bom? Fiquem com Deus.